Bom dia. Hoje é dia 23 de março de 2020. Eu me chamo Luizinho. Não sou médico. Não sou um formador de opiniões, nem influenciador. Mas diante da situação do coronavírus, eu achei importante também eu me pronunciar para transmitir meu parecer para algumas pessoas que estão muito preocupadas, e realmente é preocupante o caso. Mas eu, como técnico de máquina de lavar roupa, eu procuro ver o porquê das coisas, de onde veio, qual a solução, se aconteceu voluntariamente ou não. É uma situação adversa que pode ter servido até de estratégia. Pode ter havido, como nós sabemos no nosso sistema humano, nossa natureza humana, estratégias para beneficiar alguns meios, e pode ter havido uma certa sabotagem. Sabotagem de que forma? Fazer com que aconteça um problema para que alguém dê a solução. E isso envolve financeiramente alguns benefícios a nível pessoal, pode ser a nível nacional e até internacional. Não estou acusando ninguém, pode ser uma casualidade e pode ser proposital. Infelizmente, existem casos em que sacrificam-se pessoas em prol de um benefício geral de algumas instituições. Não sou médico, não tenho conhecimento nenhum, tenho apenas o 2º grau, é apenas uma opinião pessoal. Vai servir só para algumas pessoas, né? Mas sempre tem alguém que... Eu não entendo nada de filmagem, estou aqui tentando fazer sozinho, tive que receber instruções até de como proceder. Mas eu vou ao foco do problema. Coronavírus é um vírus que tem uma procedência, a princípio, animal. Mais provável que seja realmente o morcego, que tem muitas bactérias transmissíveis a seres humanos e animais, né? As pesquisas vão ficar por conta de cada um. Mas assim como existe soro e também vacina antiofílica, que seria quanto à mordedura de cobras, contato com o veneno da cobra, que são mortais também, algumas delas, também existe outros tipos de soros. Deixa eu até ver aqui, porque como eu não sou conhecedor de algumas palavras, soro antiofílico, tudo bem, a gente está acostumado, cobras, né? Ó, pode ver, meu óculos está quebrado, está difícil até para ler aqui. Mas seria nesse caso, talvez, o soro antirrábico. O que é o soro antirrábico? Que é da raiva. Vem também através do morcego, que acaba contaminando cachorros e gatos, e aqui no Brasil isso foi bem controlado, né? E então, soro antirrábico. Talvez esse seja o caso do coronavírus. Esse tipo de soro e vacina, né? A raiva tem uma mortalidade humana de 100% se não for tratado, né? Muito pior, né? Muito pior, certo? Mas foi conseguido-se uma solução muito eficiente
através do Instituto Butantan, que é aplicação do veneno ou da bactéria em cavalos, equinos, né? Uma dose pequena para que ele crie anticorpos e a partir daí então consiga-se tanto a vacina como o soro, né? Eu espero que eles tenham, com certeza, vão ter essa capacidade, né, o Butantan, de fazer esses testes através desses animais que eles têm disponíveis. Só que nesse caso específico, o morcego vai ter que ser importado, porque de repente é uma bactéria que só tenha nos morcegos da China. Existem centenas de tipos de morcego, milhares de bactérias. Tem que ir no foco direto do problema. Então a China tem o morcego, tem a bactéria em quantidade muito grande. Acredito eu que eles também tenham laboratórios para fazerem esse tipo de teste em equinos, né, em animais de grande porte, onde a produção do soro é muito eficaz, né, sem prejuízo ao animal. Mas eu acho que a solução vai estar vindo justamente da China. Ou nós importamos o morcego, ou a China importa cavalo da Arábia, né? Mas a solução vai vir provavelmente da China, mas nós podemos nos antecipar aqui no Brasil com esse tipo de teste, como foi feito com a raiva. E a raiva é muito pior. E, na verdade, hoje em dia não morre mais ninguém, quase. Praticamente zero a mortalidade de pessoas que adquiriram raiva através de gato, cachorro ou morcego diretamente. Muitos foram pelo próprio morcego. Então, eu quero deixar aqui registrado que pode ter havido uma manipulação ou não de uma infecção generalizada de propósito, ou aproveitando-se de uma situação dessa, tomou-se uma atitude. E acredito que a solução também deva ter a mesma eficiência. Sugiro eu, então, quem sou eu para sugerir, mas alguém vai sugerir. Eu acredito que os profissionais já tenham se movimentado nesse sentido. Assim como foi tratado e eliminado a raiva nos focos onde havia distribuição, animais, pessoas foram tratadas apenas a partir de que tinham tido contato com esses animais através da saliva, principalmente, né? Alguns eram com mordeduras, arranhaduras, mas tinham contato com esse vírus da raiva. Isso foi resolvido. Eu acredito que o coronavírus, Covid-19, possa ter o mesmo procedimento, né? Assim nós evitaríamos uma catástrofe. Não mundial a esse ponto, mas para as pessoas mais idosas e com a imunidade baixa. Porque quem é saudável, até mordedura de cobra, o organismo reage se a quantidade for pequena. A raiva é um pouquinho mais complicado, mas se o contato for pequeno e for lavado o local também com água e sabão, né, também é eliminado a maior parte da evolução do problema. Acredito que seja mais ou menos o mesmo procedimento. Eu posso estar falando besteira, né?
Mas eu queria deixar registrado aqui a minha opinião, como eu sou um observador do problema e procuro arrumar uma solução e ver qual foi a causa para evitar que isso continue. Como eu sou um técnico, eu sou muito de investigar, muito curioso. Eu tenho que saber o que está causando e qual a solução. De repente a solução não é de uma forma com originalidade. De repente o protocolo tem que ser mudado. Algumas maneiras de lidar têm que ser modificadas. Eu já vi casos aqui em que a peça original acabou não sendo eficiente, né? Então tínhamos que substituir por uma outra peça que não causava o mesmo problema no equipamento. Então isso acontece também com as doenças. Às vezes o protocolo utilizado por falta de conhecimento, por engano ou por não saber qual a consequência na continuidade, tem que ser modificado, né? Muita gente bem intencionada quer curar as pessoas e acaba dando efeitos colaterais muito piores. Assim como esse isolamento, essa quarentena, que é necessário, sim, no momento é necessário, vai trazer sequelas terríveis na questão econômica, né? Mas terríveis para alguns e beneficiando outros. Alguém vai se beneficiar dessa situação. Eu espero que não tenha sido proposital essa situação, né? Porque são sacrifícios de muitas vidas, num sistema que vai entrar em colapso, né? Mas eu acredito que vai ser resolvido, vai ser a solução. Quanto a dizer que isso venha a ser alguma coisa, mas aí eu já vou estar misturando alguma coisa de Deus, Deus permite sim. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele permite que coisas aconteçam. Só que a natureza humana é incrível. A natureza humana é capaz de manipular pessoas, sistemas, para se beneficiar. É o que tem acontecido com o Evangelho hoje em dia e com as igrejas, quase que de forma geral, vamos dizer assim. Não muitas vezes por má intenção. Muitos é por falta de conhecimento, por acreditar no ser humano. O pastor falou que é dessa maneira, então é dessa maneira que vai ser. Não vai consultar a fundo como é que funciona realmente, como é que é o Evangelho, o que Cristo fez, o que Deus está fazendo, o que Deus fez com a humanidade, em que situação nós estamos perante Deus. Não tem nada a ver com a escatologia formada por um sistema de volta de Jesus, de arrebatamento. Nada disso. Tem muito a se aprofundar nisso, mas eu não quero misturar as coisas, né? Não quero influenciar crenças de pessoas que vejam a coisa de uma determinada maneira, né? Muitas coisas que estão achando que vai acontecer já aconteceu, mas estão trazendo agora para o futuro. Eu só vou me declarar aqui, mas não vou me aprofundar. A escatologia minha é preterista. Talvez seja uma palavra estranha para vocês. Preterismo quer dizer ao passado, quer dizer Mateus 24 já aconteceu nos anos 70, mas eu talvez até vou ser descredibilizado na primeira fala minha, quando eu coloco esse tipo de posição
quanto ao que eu creio do verdadeiro evangelho, o evangelho verdadeiro que veio através do apóstolo Paulo. Mas isso é outra complexidade, não quero entrar nisso agora, só que eu acho importante também, porque as pessoas estão desesperadas e confusas. Infelizmente isso acontece, mas isso é tudo criação humana, tudo manipulação humana. Uns por top ganância e outros por ignorância, por falta de conhecimento, por não aderir ao estudo da palavra. Então eu acabei misturando duas coisas numa só, né? Mas isso não vai sair em geral, a não ser que alguém coloque, é livre, né? Coloque aí na rede social, mas isso aqui vai ser, eu vou colocar só entre algumas pessoas da família, nem posso colocar todas porque vão ficar um pouco impactados. E não é essa a minha intenção, eu acho que é um momento que nós devemos ter cuidado, mais tranquilidade, né? Espero que isso tenha sirva de algum conforto, alguma tranquilidade,